E esse livro de Atos realmente é um livro muito lindo, onde podemos não apenas ver a ação do Espírito Santo, mas poder também experimentar aquilo que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas nesse tempo, nessa estação. Hoje, no capítulo de número 12, há algumas coisas que poderíamos abordar. A primeira delas é que, primeiro, mesmo você fazendo algo bom, algo certo, você pode sofrer represálias, você pode sofrer prejuízo, mesmo fazendo aquilo que é certo. Segunda coisa que eu observo aqui é que você, não importa a prisão que você esteja, sempre a intercessão da igreja pode livrar qualquer um de qualquer prisão. E a terceira coisa que eu observo aqui é que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Esse rei que havia prendido tanto Tiago quanto Pedro, ele, no final do capítulo, você observa e ele não glorifica a Deus, mas ele glorifica a si mesmo e ele morre instantaneamente comido por bichos. Interessante, né? Os próprios bichos, né? Os vermes que há dentro da pessoa, comeu esse camarada vivo, né? É comum comer ele morto, mas vivo deve ter sido algo, um processo bastante doloroso. E isso de uma maneira pública, né? Quer dizer que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Então, mesmo com reis, né, nobres, não importa. Mas é interessante observar, de uma maneira assim que eu gosto de pensar nesse capítulo, mais nessa perspectiva da intercessão da igreja. A Bíblia diz que Tiago fora morto e aquilo agradara a população e o rei Herodes mandou prender também Pedro. E a situação de Pedro foi bastante complicada, porque a Bíblia diz no verso número 4 de Atos 12 que ele estava num cárcere, havia 16 soldados, quatro escoltas de quatro soldados cada uma. 16 soldados cuidando ali, né, da prisão de Pedro, para ele não escapar mesmo. Não tinha para onde ele ir. Mas no verso de número 5, gosto de pensar que a igreja é esse porto seguro. A igreja é esse lugar onde os ouvidos do Senhor se inclinam para ouvir a sua oração. A Bíblia diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ou seja, a igreja se colocava na brecha pela vida de Pedro. Lá estava Pedro e aqui estava a igreja. A Bíblia diz que na noite anterior, né, em que Herodes iria apresentar Pedro para ser julgado e também morto, repentinamente, diz o verso número 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e tocou no lado de Pedro e Pedro acordou. Por que Pedro acordou? Porque ele estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Sabendo que ele ia ser morto no outro dia, julgado e morto no outro dia, assim como Tiago fora morto. Ele já achava que acabou. O que eu aprendo aqui que muitas vezes a gente acha que já acabou, que não tem o que fazer, que a gente está numa situação de prisão que é impossível a gente sair, seja enfermidade, seja econômica, seja emocional, seja espiritual, seja relacional, não importa qual seja a área da pessoa que esteja aprisionada. Muitas vezes a gente se entrega a essa prisão, achando que não tem mais jeito. Mas quando a igreja ora, as coisas acontecem, os céus se movem para aquela situação, para que aquela prisão ela seja desfeita e as pessoas possam ser livres. E a Bíblia diz
que devido à oração e intercessão da igreja, um anjo do Senhor foi deslocado até aquela cela para libertar Pedro. E é interessante o diálogo aqui, né? Que muitas vezes os seres angelicais, eles se manifestam como se fossem homens. E aqui você observa até um diálogo, né, entre Pedro e o anjo do Senhor. E a Bíblia diz para ele colocar capa, e ele foi seguindo o anjo, e passa pela primeira guarda, segunda guarda, e chega no portão e o portão abre. Interessante. A Bíblia diz que, no verso 12, que Pedro vai até a casa de João Marcos, né? João Marcos. Talvez foi nesse mesmo lugar que a igreja estava reunida e o Espírito Santo desceu, né, batizando a todos. Devia ser uma casa ampla, né, com espaço amplo, a casa de João Marcos. E lá a igreja estava reunida, orando. Interessante o verso de número 13, que Pedro bateu e uma menina veio e abriu. E ela reconheceu a voz de Pedro. Ela ficou tão extasiada, tão cheia de alegria, que ela volta para dentro, ela não abre a porta e fala para o pessoal: gente, vocês estão orando aí? Pedro apareceu aqui, ele está aqui na porta. Ninguém acredita. Às vezes nós somos essa igreja, que nós oramos por um milagre, e quando o milagre acontece, às vezes a gente não acredita. Fala, não, não é possível. Ué, mas você não orou? Você não orou com fé? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente tem que orar, mas nessa expectativa, não de que pode acontecer, mas de que vai acontecer. E a gente se preparar o testemunho, preparar, sabe, todo aquilo que a gente vai dizer a respeito daquilo que Deus fez em resposta à nossa oração, ou seja, o nosso testemunho. É o que eu sempre digo assim, gente, prepara o seu testemunho. Testemunho da cura, testemunho da provisão, testemunho da libertação. Prepara, marca, agenda o culto de ação de graças. Sabe quando você diz assim, não, tal dia eu vou fazer um culto de ação de graças. Já avisa, pastor, ó, o senhor tem tal dia assim, 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 porque eu quero fazer um culto de ação de graça. Aí alguém pergunta, mas por quê? Não, porque o meu milagre vai chegar e eu quero testemunhar e agradecer a Deus de uma maneira pública. É o contrário do que essa igreja fez, quando a gente age dessa forma. Essa igreja estava orando, mas não estava acreditando muito que Deus iria intervir. Só que Deus ouve a oração do seu povo. Talvez você hoje está aí vivendo uma situação, puxa, mas será que Deus está me ouvindo? Não, Deus já te ouviu. Ele já providenciou o seu milagre. Agora se prepara para receber o milagre e se prepara para elaborar e realizar o seu testemunho do milagre que Deus já fez na sua vida. A Bíblia diz no verso 16 que Pedro continuou batendo. É interessante isso, né? E quando abriram a porta e o viram, ficaram assim: meu Deus, é Pedro. Tiago morreu e Pedro está aqui. E aí eles celebram. Eu gosto de pensar que situações adversas acontecem para que a gente se volte para Deus, para que a gente se alinhe com o propósito de Deus naquele tempo e a gente experimente a intervenção de Deus e a gente volte a celebrar. Já que Deus é um Deus festeiro, Ele deseja que a gente faça festa, faça festa. Então, eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua prisão, mas eu acredito que nós, como igreja, hoje vamos orar e hoje é dia de libertação. Então, comece a escrever o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Diga, no dia tal, na tal hora, eu recebi uma intervenção do céu, uma visitação dos céus e não sei como Deus fez. Deus fez, faz, está fazendo e fará coisas extraordinárias em meu favor, em seu favor. Essa é a ação do Espírito Santo, lá no livro de Atos. Essa é a ação do Espírito Santo no livro da minha vida e da sua vida, que é a igreja contínua que começou lá em Atos
e agora é a nossa vez, é a nossa hora. É o 29º capítulo, é o 30º capítulo, é o 31º capítulo do livro de Atos, que agora está sendo escrito na minha vida e na sua vida, porque nós somos igreja de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome nesta hora, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que tem os seus olhos passeando por sobre a face da terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração está firmado no Senhor. Senhor, aqui estamos nós como aquela igreja, orando, intercedendo, clamando, porque só o Senhor é o Deus do impossível, só o Senhor pode livrar-nos das prisões que nós não temos condições de sairmos sozinhos. Então, em nome de Jesus, envia anjos, como o Senhor enviou aquela cela para libertar Pedro, envia anjos para libertar, Senhor, a sua igreja, o seu povo de todo e qualquer cativeiro, seja do cativeiro da incredulidade, do cativeiro do medo, do cativeiro das incertezas, do cativeiro da ausência de expectativa, do cativeiro da enfermidade, do cativeiro do endividamento. Senhor, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor esteja, Senhor, fazendo com que a luz brilhe nesse lugar, que as algemas caiam por terra, que as cadeias sejam quebradas, que as portas sejam abertas e essas vidas e as nossas vidas nós possamos ser livres, totalmente libertos de toda e qualquer ação demoníaca que tenha aprisionado áreas das nossas vidas ou das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor estejam sendo enviados, Senhor, a cada uma dessas vidas que estão vivendo diagnósticos de enfermidade. Fazemos menção do Dodô, fazemos menção da Priscila, fazemos menção da Juliane, fazemos menção do Daniel e tantos outros, ó Deus, que nessa hora precisa da nossa intercessão, mas principalmente da sua intervenção. Então, entra com provisão, Senhor, e glorifica o seu nome. Senhor, aqui estamos nós também queremos ficar boquiabertos, queremos ficar extasiados, Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo agora na vida dessas pessoas, na vida da sua igreja, na vida daqueles que têm áreas das suas vidas aprisionadas. Senhor, opera um milagre hoje. Hoje, não permita, Senhor, que o Herodes, que o Satanás, ele venha se alegrar e venha concluir, Senhor, aquilo que ele planejou para as nossas vidas, mas que os planos dele sejam frustrados e que o seu nome seja glorificado e que cada um de nós possa experimentar a graça e o favor do Senhor nesse dia chamado hoje. Seja com a sua igreja e nos ajude, ó Pai. Eu digo sim, amém à oração dos teus filhos. Eu concordo, eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus, para que cada um de nós possa ter, Senhor, também a sua oração respondida e o milagre sendo estabelecido na vida de cada um de nós. Seja com a tua igreja nesta hora e abençoe, selando nos céus a nossa oração e concedendo a nossa petição. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém, e amém, e amém, graças a Deus. O coach de hoje é esse aqui. A presença de Deus é o único lugar onde sua fraqueza desaparecerá. É na presença de Deus. E Ele está aqui, Ele está aí, através do Espírito Santo de Deus. Então se apegue a Ele. Ele vai te fortalecer. Digo fraco, sou forte. Não confiado no seu braço, mas confiado no braço de Deus que te sustenta e que te leva além daquilo que você está vivendo hoje. Grande abraço a todos, fique com Deus e